E vamos conversar com o Roberto Padovani, economista-chefe do Banco Votorantim, sobre as medidas que o governo federal anunciou ontem. O Conselho Monetário Nacional, vamos começar por aqui, porque há uma ação específica de utilização de capital dos bancos para melhorar o ambiente para as negociações ou para as renegociações. O que significa isso para começar a nossa conversa? Roberto Padovani, bom dia. Oi, bom dia. Bom, acho que é uma preocupação que esse choque, né, que é o coronavírus, é uma preocupação que ele possa gerar impactos prolongados sobre o faturamento das empresas. As empresas com menos capacidade de receita, elas tendem a atrasar pagamentos. Isso acaba batendo no sistema bancário, né? A inadimplência se eleva, o sistema bancário acaba sofrendo e isso pode promover uma crise de crédito mais ampla. Então, um pouco das medidas que vêm sendo adotadas é justamente para evitar essa crise financeira. E aí, no caso dos bancos, você permite que os bancos não sejam obrigados a provisionar esse crédito não recebido, relaxa um pouco as exigências de capital, então dá caixa para os bancos poderem fazer frente às dificuldades, tudo para evitar que esse choque que se imagina que possa ser temporário acabe se prolongando e efetivamente transformando numa crise econômica séria. Padovani, você acha que ainda tem como a gente escapar de uma crise econômica séria? Ou seja, esse ainda é um cenário possível, com tudo que foi anunciado ontem, esses quase 150 bilhões de reais que devem ser injetados na nossa economia? É possível imaginar que nós vamos atravessar esse período de 3 ou 4 meses e conseguir sair dele sem a economia completamente comprometida neste ano aqui de 2020? Ou seja, ainda há o que salvar para este ano aqui ou infelizmente não? Olha, uma característica desse choque é a falta de informação, né? Ninguém sabe exatamente como que o contágio da doença vai acontecer. A gente tem a experiência chinesa, que mais ou menos controlou o vírus em um mês, né? A história começa em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, mas vamos falar que são 3 meses iniciais com um contágio mais lento, aí a explosão e o pico, isso aconteceu em um mês. Se a gente repetir essa experiência chinesa, então a gente está falando de um mês na Europa, nos Estados Unidos, nas Américas, Europa já um pouco mais na frente. Então há uma expectativa de que essa crise ela possa ser relativamente curta. Se ela for curta, você protege com medidas o caixa das empresas, né? Foi o que o Paulo Guedes anunciou ontem. Você acaba permitindo o diferimento de pagamento de impostos, né? Você posterga o pagamento de impostos. Isso tudo alivia de alguma forma o caixa das empresas. E for um tempo mais ou menos limitado, você consegue dar fôlego para as empresas. Agora, se esse contágio, né? Se esse problema durar 6 meses, aí não tem jeito, nenhuma empresa consegue sustentar sem faturamento durante 6 meses, por mais que haja medidas. Isso vai acabar implicando desemprego, então o mercado de trabalho esfria, isso bate, portanto, no consumo, aí a coisa se espalha. Então, a dúvida é saber quanto tempo vai durar isso. Se for um cenário positivo, que é o cenário da China, a gente consegue relativamente escapar no sentido de fazer com que essa crise fique contida em um período curto de tempo, né? Principalmente no caso brasileiro, seria aí no segundo trimestre. O risco é você ter esse distanciamento social, essas medidas de confinamento, por muito tempo. Aí não há empresa que resista. Padovani, muito bom dia. Eu queria saber o seguinte, aqui é o Cláudio, eu queria saber o seguinte, nos Estados Unidos houve ali um suporte, um reforço ali das autoridades monetárias e tal, em auxílio, em suporte aos bancos, à rede bancária. Estamos falando dos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, né? Como é que anda a saúde aqui do sistema bancário brasileiro? Acha até que ponto vai aguentar esse tranco? O sistema bancário brasileiro está sólido. A gente é conhecido no mundo por sermos um país com uma regulação muito dura, muito competente dos bancos. Então, eu diria que hoje a saúde financeira do sistema bancário é muito, muito sólida. Mas é preciso lembrar que ela é sólida em situações de normalidade. O governo tem produzido continuamente sobre os bancos testes de estresse, né, trabalhando com cenários difíceis. Aqui a gente também no Banco BV
tem feito muitos testes de estresse para tentar avaliar o impacto dessa crise, uma crise que pode, se for mais duradoura, como que isso impacta no banco. Eu diria que o sistema bancário brasileiro está protegido, eu acho que não há nenhum risco. O que me preocupa mais é realmente essa situação que as empresas, né, restaurantes, o comércio, a indústria, fiquem muito tempo sem faturamento, e isso acaba sendo um contágio para o mercado de trabalho. Então, eu acho que o sistema bancário nosso aqui está sólido, todas as avaliações mostram que uma crise prolongada, o sistema aguenta bem, mérito do país. Isso não significa dizer, no entanto, que a gente esteja imune aí a uma crise, né? Padovani, eu queria te perguntar sobre essas medidas anunciadas pelo governo, né, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, né, liberação aí de 13º para aposentados, né, diz que foi uma ordem do presidente proteger os mais pobres e os mais idosos. Mas a gente vê aí uma nítida tentativa do governo de incentivar o consumo, né? Ainda que com todas as restrições impostas aí pelas autoridades da vigilância sanitária. Você acha que essa é uma estratégia válida para um momento de crise mais aguda, né? Por qual vamos passar aí? O governo já adotou essa medida num passado recente com liberação de parte do FGTS para os trabalhadores, né? É o momento de se apostar nisso? É o momento, sim. Todas as medidas que estão sendo anunciadas, elas estão na direção correta. A gente pode discutir se elas serão eficientes ou suficientes. Essa é uma outra história. Mas o que o governo tem feito é tentar aumentar um pouco a renda, né, via transferências, aumentar a renda para as pessoas, então fazê-las suportar aí um período mais crítico. É preciso lembrar que a informalidade do mercado de trabalho é muito grande, então tem uma parte dos trabalhadores que continua trabalhando, tem seus salários protegidos se essa crise for de curto prazo. Mas tem uma parte relevante da sociedade brasileira que tem emprego informal, não tem carteira assinada, é como se fosse um empreendedor ali, um pequeno empreendedor, e com a queda na circulação das pessoas, todo mundo vai ser impactado do ponto de vista de renda. Então a medida do governo é correta e tentar de alguma forma, isso talvez não seja suficiente, mas de alguma forma tentar compensar essa queda de renda via transferências. O governo também anunciou formas de proteger o caixa das empresas, como comentei aqui, que é diferir pagamentos de impostos. Há uma discussão de se aumentar o gasto público, um aumento responsável, muito localizado em 2020, mas um aumento de gasto público para atender o sistema de saúde público. Então, acho que as medidas todas são corretas, acho que no momento ainda adequado. Minha dúvida, acho que a dúvida de todos nós é saber se isso realmente evita uma crise maior. A crise, de novo, ela depende muito da velocidade de contágio do coronavírus. Se esse contágio se prolongar por muito tempo, aí essas medidas obviamente serão insuficientes. Mas é um sinal que o governo está preocupado e que caminha na direção correta. Padovani, queria lhe perguntar o seguinte, bom dia. Há uma possibilidade real, na sua opinião, de que os mercados financeiros, bolsas de valores, tenham trabalho interrompido por algum tempo? Isso já começa a ser aventado, até pelo pânico que tem havido de sobe e desce, mais desce do que sobe, infelizmente, nesse momento. Você acha que isso é possível, é viável e é recomendável num momento como esse? Eu acho difícil o mercado financeiro ser paralisado. Eu acho que não seria prudente, né? Como eu falei, uma das principais características desse choque do coronavírus é que você exige o distanciamento aí das pessoas, portanto a circulação cai, o faturamento das empresas cai. As empresas hoje precisam desesperadamente de caixa. Então uma coisa que a gente nota aqui no Banco BV é justamente isso, as empresas demandando recursos para que elas sobrevivam a esse período sem faturamento. Se o sistema financeiro, o sistema bancário paralisar agora, aí esse canal de oxigênio para as empresas acaba e você acaba piorando a crise. Então uma paralisação ampla do sistema financeiro ou do sistema bancário agora só vai piorar o problema. O que os bancos têm feito, de novo aqui a gente no Banco BV também estamos fazendo isso, é um sistema de contingenciamento. O banco todo hoje trabalha remotamente, todos trabalham nas suas casas. As áreas críticas, como a tesouraria do banco, ela tem outros escritórios que a gente faz um contingenciamento, quer dizer, uma parte da equipe fica em outros lugares para evitar um contágio de todo mundo. Então, acho que você tem medidas que os bancos têm adotado para evitar justamente a paralisia dos mercados
E o funcionamento dos mercados hoje é fundamental para que as empresas consigam respirar, tenham recursos para atravessar esse momento difícil. E o Copom do Banco Central, né, o Comitê de Política Monetária, está aí para decidir sobre a redução da taxa de juros. O senhor acredita que isso vai acontecer amanhã? Eu acredito sim. Como eu te falei, o governo está tentando usar todos os instrumentos que tem à sua disposição para tentar atenuar os impactos do choque que acontecerão de qualquer forma, estão acontecendo no mundo todo. Cabe ao Banco Central, nesse momento, fazer a sua parte, que é, diante de um choque que reduz o crescimento econômico, que pode gerar momentaneamente aumento do desemprego, é preciso que você faça a sua parte reduzindo o custo de crédito. Nesse momento, como eu falei, em que as empresas vão precisar de caixa para enfrentar a crise, você precisa ter duas coisas. Primeiro, acesso às linhas bancárias. Os bancos não podem travar os recursos. E segundo, você precisa ter acesso a juros baratos, baixos. E aí a questão do Banco Central é importante, porque ao reduzir a taxa básica de juros, ele está reduzindo o custo de captação dos recursos dos bancos. Os bancos vão poder repassar a uma taxa menor e com menos preocupações com relação à inadimplência, porque o Banco Central está permitindo você atrasar o pagamento de dívida, não ter que provisionar atrasos. Então você está protegendo um pouco as empresas. Então acho que na direção, de novo, correta, a gente espera que o Banco Central corte a taxa de juros amanhã ou em 0,25 ponto percentual ou em meio ponto, não interessa, mas certamente todo mundo conta com novos cortes nos juros. Obrigado a Roberto Padovani, economista-chefe do Banco Votorantim, que deu importantes esclarecimentos sobre o sistema bancário e as medidas adotadas pelo governo ontem. Muito obrigado. Até a próxima, Padovani. Eu que agradeço. Bom dia a todos.